Boa noite para todos aqui da página do Processo Brilha Você. Sejam bem-vindos, mais uma live. Hoje o tema: tenho compulsão alimentar. Será que eu consigo emagrecer? E aí, será? Será que você consegue emagrecer tendo compulsão alimentar? A gente vai descobrir isso agora, tá bom? Vamos esperar um pouquinho, tá, gente? O Insta avisar as pessoas. Já tomaram água? Tá frio, mas precisa tomar água, tá? O nosso organismo precisa, ok? Então, deixa sempre a garrafinha do lado, vai tomando de pouquinho em pouquinho. Quando vocês verem, foi toda a meta do dia, tá? Isso para todo mundo, hein? Quem tá no processo, brilha você, quem não está. Então, o tema de hoje é: tenho compulsão alimentar. Será que eu consigo emagrecer? Talvez você esteja perguntando isso, né? Se com compulsão alimentar a pessoa consegue emagrecer. E assim, a compulsão alimentar, eu falo especificamente, né, da compulsão alimentar por comida normalmente, porque eu trabalho com essa. Oi, Valéria, oi, Dani, oi, Lucinéia, sejam bem-vindas. E eu falo sempre da parte por comida, mas, gente, a compulsão em si, ela pode ser em outras coisas também, né? A gente conhece muitas pessoas que têm por compras, né? Que é uma das que estão ali também entre as top 10 ali da compulsão, né? Então a gente tem que estar sempre de olho, tá? Em compulsão. Aqui eu vou sempre falar da compulsão por comida, normalmente, como eu trabalho aqui no Processo Brilha Você, com essa parte de emagrecimento, saúde e bem-estar, né? Preciso falar dela, porque é o que a maioria das pessoas trazem pra gente aqui, né? Muitas pessoas que entram nos grupos vêm com essa demanda, né? Eu tenho compulsão. E fora as pessoas que não sabem que tem, viu, gente? Pode parecer que não, mas tem muita gente que tem compulsão alimentar e não sabe, acredita? Pois é, verdade. Mas tudo tem como ser trabalhado, né? Todas essas questões, gente, vêm da nossa mente, né? Vêm de partes emocionais que a gente tá vivendo, coisas que a gente não consegue resolver. Então a gente transfere, né? Isso para uma parte emocional, para ansiedade, para todas essas coisas que podem sim se transformar em compulsão alimentar, tá? Alguém aqui se identifica, já teve compulsão alimentar, porque é algo muito natural, né? Infelizmente, não me orgulho de falar dessa forma, mas infelizmente as pessoas acabam tendo muita compulsão alimentar. E é uma das principais vilãs aí da obesidade, né? Então, temos que tomar cuidado, observar nas pessoas que a gente gosta, sabe? Para quem é mãe que tá aqui me assistindo, gente, procure sempre avaliar aí também crianças, tá? Tem muitas crianças que são muito ansiosas, que são muito preocupadas, não tá de acordo aí com a idade delas, as preocupações que elas estão tendo. E aí a criança acaba desenvolvendo uma compulsão alimentar. Então, fiquem de olho. E, no geral, em si própria, né? Porque, igual eu disse, às vezes a pessoa não sabe que tem, a pessoa faz sem perceber, né? Então, assim, como que a gente melhora alguma coisa em nós? Quando a gente descobre, né? Quando a gente consegue trazer isso para o nosso consciente. Porque se a gente vai fazendo no automático, vai fazendo sem a gente perceber, não tem um porquê, né? Eu querer melhorar algo, eu perceber que eu preciso de ajuda, se eu não tenho aquilo claro, né? Então, vamos sempre ficar de olho aí, tá? Bom, acho que já deu tempo aí, né, do Insta avisar, porque senão fica muito cansativo também para quem já chegou, né? Para quem chegou aqui no horário. E a live vai ficar gravada lá no IGTV e depois as pessoas assistem, né? Eu consegui avisar só agora nos grupos,
bem em cima da hora que eu tava atendendo, saí correndo do atendimento pra cá. É tudo online, né, gente? Então correndo, aí desliga um e vem pro outro, né? Mas mesmo assim é corrido. Bom, o que que é a compulsão alimentar, né? O transtorno, é um transtorno isso, tá, gente? É tratado, sim, na psicologia como um transtorno. Por psiquiatras também, existem pessoas que precisam tomar medicamento para ajudar, né? Mas, em muitos casos, né, quando não está em um nível muito alto, né, é muito provável que a gente consiga, sim, trabalhar em sessões, né? A pessoa, sabendo o caminho que ela tem que seguir ali, ela consiga desenvolver, né? Seguir dicas, estratégias para melhorar isso, para trabalhar isso internamente, tá? O transtorno, então, ele é quando a pessoa come grande quantidade de alimento, né? De uma forma rápida, né? Come muitos alimentos ali em um curto espaço de tempo, normalmente sem perceber. Então, para você observar pessoas que podem ter uma compulsão alimentar, sempre observa, né? Como essa pessoa come, se ela tá. Eu falo do outro assim, mas às vezes é a gente mesmo que tem que olhar, né? Até porque eu vou depois falar algumas características de pessoas que têm compulsão alimentar. E tem coisas que não é feito na frente de outras, né? Então, tem sempre que dar ali uma olhada, mas às vezes a gente tem alguém próximo que a gente suspeita, né? Que possa ter e a gente quer ajudar e tal. Então, observar, pessoas comem uma grande quantidade de alimento, né? E como eu disse aquela hora, que tem, às vezes, a pessoa mesma, ela não sabe que ela tem, né, essa compulsão alimentar. E isso acaba sendo algo natural ali na vida da pessoa, sabe, gente? Ou seja, vou dar um exemplo, tá? Você sentou com a sua mãe, com o seu marido, com qualquer pessoa e colocou lá um bolo, né? Vamos dar um exemplo assim de um bolo. Aí, vou comer um pedaço. Aí você vai lá e come um pedaço. Aí vai, conversa, vem, come outro, come outro, come outro. Quando você vê, você já comeu uma grande quantidade, né? Mesma coisa com chocolate. Você começa a comer e não consegue parar enquanto não vê o fim, né? Então, isso pode ser um transtorno alimentar, sim, né? De uma compulsão, tá? Então, sempre tá de olho, né? Começa a se observar. Como você lida ali em frente ao alimento? Você consegue parar, comer um pedaço, perceber que você está satisfeita e falar, não vou comer mais, né? Ou você perde o controle ali e quando você percebe, né? Já acabou, ou você já tá passando mal de tanto comer, né? Porque acontece muito isso e é um ponto assim, que é um dos pontos que tem que se perceber mesmo, porque é quando a pessoa chega naquele nível que ela tá muito cheia, sabe? Né? Pessoas que têm compulsão alimentar acabam passando por isso. É aquele momento emocional, aquele prazer imediato, a pessoa come, 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 e depois ela, nossa, nossa, comi demais, nossa, não tô me sentindo bem. Então, nesse aspecto também tem que se observar, tá? Esses dois pontos são os principais, assim, né? Como você lida ali na hora que você tá comendo, né? Você consegue prestar atenção no que você está comendo? Ou você só percebe depois que acabou, né? Ou depois que você está muito cheio. E, nossa, sabe aquela sensação de passar mal? Que é isso que acontece normalmente, né? Tem dia que é só uma guludice mesmo, né? Mas tá muito bom e tal. E a pessoa se permite a comer 2 pedaços, 3 pedaços daquele alimento, né? Mas é diferente, gente. O que eu tô falando da compulsão alimentar é você não perceber mesmo que você está comendo a mais, né? Normalmente a compulsão alimentar, ela vem depois, né? O pós-compulsão alimentar, ela vem com uma tristeza, com arrependimento, que a pessoa comeu e ela não percebeu, né? Depois ela vem aquele arrependimento, tá bom? E então vamos lá, tá? A compulsão alimentar, ela é destinada dessa forma, né? Eu fiz algumas anotações aqui no note, tá, gente? Pra eu não me perder.
Então, com grandes quantidades de alimentos, né? Não consegue controlar aí, ok? Bom, eu separei 6 pontos pra gente. Ah, eu coloquei aqui 6 pontos, não, 5 pontos dos sintomas de compulsão alimentar, tá? O primeiro deles é se alimentar muito rápido, que foi algo que eu já falei, né? Então, se você é uma pessoa que você come muito rápido, pode ser indícios de você ter uma compulsão alimentar, ok? Comer mesmo sem fome, né? Ou estando satisfeito. Ah, não tô com fome, né? Mas aí mesmo assim eu quero comer. Aí eu tô satisfeita, mas tem algo ali perto, né? Tá fácil acesso para mim, eu vou lá e como, tá? Um ponto muito. As pessoas pensam que esse ponto não é muito natural, tá? Mas é muito frequente, aliás. Comer escondido. Tem muita gente que tem compulsão alimentar que come escondido, sabe? Que leva comida pro quarto. As pessoas que têm compulsão alimentar costumam fazer isso sim, sabe? Muitos relatos eu já ouvi. Da pessoa fica com vergonha, aí vai no armário, pega diversas coisas e leva pro quarto, se tranca no quarto e come, né? Então, é um ponto também que se você faz isso, às vezes que parece, mas é uma coisa boba, né? Não é intencional. Fique um pouco esperta com isso, né? Será que realmente é porque você quer ou é algo mais forte que você, né? Que você não consegue controlar? Acordar à noite para comer. É um ponto um pouco mais menos frequente, né? Mas acontece, já tive pacientes também que faziam isso, clientes, né, de coach de emagrecimento, que acordava à noite para comer, e se não comesse, não conseguia dormir, tinha insônia e várias coisas, né? E aí comia grandes quantidades de alimento em um curto espaço de tempo. Depois que comia, deitava e ia dormir, gente. Então imagina, né? É um pico muito alto aí, até para a pessoa engordar mais, porque o organismo vai fazer o processo de digestão ali lentamente, né? Bem lentamente. E então, né? Imagina como que vai, para onde vão essas calorias, né? Para onde vai? Depois, ter os sentimentos de culpa ou de tristeza após comer, que foi o que eu já também trouxe aí no comecinho da live, né? A pessoa que tem essa compulsão alimentar, ela acaba come, na hora tá muito bom, tá muito legal, né? Ela não tá pensando nisso, mas depois que passa um tempinho, né, que ela conseguiu ali entender que ela tá muito satisfeita, ou ter noção, porque a pessoa parece que perde um pouco a noção, sabe, gente? Depois que ela volta, né, pro raciocínio normal, ela começa a pensar, tipo, que se arrepende, por que eu fiz isso? Nossa, eu tava indo tão bem, né? Nossa, eu não devia ter comido tanto. Nossa, eu fiz isso de novo. Então, olha os tipos de pensamentos, né? São cobertos de culpa, né? A pessoa ela começa a se criticar, a se culpar do porquê que ela fez aquilo, do porquê que ela toma aquela atitude. Normalmente a pessoa já falou para ela mesma que não ia fazer mais, e aí ela faz novamente, ela tem de novo aquela atitude, né? Então é muito difícil também, né? Por isso que precisa aí de trabalhar muito a mente, os pensamentos sabotadores. E quando em um ponto mais grave, precisa sim de ajuda, tá, gente? De um profissional. Então, se você identificou algum desses pontos, fique atento, comece a prestar atenção com mais atenção. E se precisar de ajuda, busque essa ajuda, tá? Não deixe isso se transformar em algo maior do que já tá bom? Então, vamos lá. Eu separei aqui, né, alguns pontos aí que você tem que começar a fazer. Percebi que eu tenho compulsão alimentar. Shirley, putz, grilo. Tudo que você falou aí, olha, mulher, eu me identifico aqui, eu faço essas coisas, eu levanto à noite pra comer, eu me culpo depois que eu como, eu perco a noção, né? Eu como demais, eu fico, tipo, passo do satisfeita, né? Vou muito além, fico, tipo, muito cheia.
como que você vai começar a trabalhar para diminuir isso, né? Primeiro, você precisa trazer para o seu racional o porquê que isso acontece, né? O porquê. Tem uma emoção por trás aí, ok? Tem uma emoção. E você precisa buscar, saber o porquê que isso acontece. E como eu disse, eu tô falando aqui da compulsão alimentar. Mas se você tem compulsão por roupas, compras, gastar, também fique atento e comece a buscar aí, tá? Então, o que eu peço? Quando você tiver aí um momento de compulsão alimentar, tenta buscar que tipo de pensamento você tá tendo, né? Entender o porquê que você tá buscando a comida naquele momento, né? O que você tá sentindo naquele momento que você tá comendo? O que tá te trazendo ali? Com certeza algum prazer, mas do que, né? Você tem que buscar isso dentro de você para você tentar resolver, porque não é do dia para noite, né, que isso começou, não é do dia para noite que isso vai terminar. Então, tentar buscar aí o porquê, né? O porquê que você age dessa forma, que sentimentos você tem, né, frente à compulsão alimentar ali, precisa identificar. Eu sempre falo aqui para vocês que a gente sempre precisa buscar do emocional, né? O porquê que aquilo tá acontecendo. Na hora que a gente traz de buscar do emocional pro racional. No momento que a gente consegue buscar do nosso emocional, né? Descobrir que tipo de sentimento está tendo frente àquela atitude, né? Trazer pro racional fica muito mais fácil. Quando você descobre o porquê que você está fazendo aquilo. Quando você consegue perceber o que você está fazendo, fica muito mais fácil. Porque se você não para pensar sobre isso que está acontecendo, que você está tendo uma compulsão alimentar, você não consegue parar, né? Por quê? Porque você não está pensando naquilo, você não tem consciência daquilo tão claramente. Você consegue perceber depois que dá ruim, né? Que você já teve a compulsão, que aí você consegue, putz, por que eu fiz isso, né? Nossa, eu tinha prometido pra mim mesma que eu não ia fazer. Quem nunca falou essas frases, né? Acho que todo mundo aqui, né? Quando determinou que ia fazer algo, principalmente relacionado à parte de alimentos, exercício, todas essas coisas. E aí tem esses deslizes aí, fica com essas questões, né? Se perguntando isso. Isso é muito natural normalmente, gente. O 2, né? 2. Comer quando estiver com fome, sabe? Não coloque lá uma regrinha de que vai comer de 3 em 3 horas, sabe? Isso Isso, gente, alguns nutricionistas ainda trazem muito isso, mas hoje muitos outros já estão trabalhando da forma que assim, come quando você estiver com fome, tá? E por que é arriscado esse ponto aí de comer em 3 e 3 horas? Porque aí vira um gatilho ali, né? Pra você, sem perceber, se você não se perceber, você comer uma quantidade maior. Então, assim, presta atenção no momento que você estiver com fome. Tenta comer quando você estiver com fome. E aí você precisa aprender a identificar também, né? O que é fome, o que é vontade de comer, o que é desejo de comer. Tem posts de fome lá na página do processo, tá? No feed. E no processo Brilha a gente ensina todas as questões para você observar, para você saber, né? Se você está tendo fome, se você está tendo vontade. E é necessário fazer isso, né? Fazer essa autoavaliação. Outro ponto é você comer, né, alimentos com fibras, alimentos saudáveis, porque eles saciam mais tempo você, tá? Eles começam, eles saciam a proteína também. São alimentos que deixam você satisfeita por mais tempo, né? Isso ajuda aí também você no tempo aí que você para comer, porque existem pessoas que têm compulsão alimentar mesmo sem fome nenhuma, né? Mas o que a maioria relata estava com um pouquinho de fome, né? E acabei tendo uma compulsão alimentar, tipo, era para eu comer X, né? Minha marmitinha lá, eu não comi. Eu fui e comi um lanche. Eu fui e comi um pacote de bolacha, só parei quando terminou, né?
Então, tá sempre atenta a isso. O outro ponto é justamente esse que eu acabei de fazer, né? Beber água, beber muita água, gente. A água é aquilo que a gente sempre fala aqui na página. Todas as lives quase eu falo da água, porque a água, ela é muito importante para o nosso organismo, né? Então, ela ajuda também nessa compulsão alimentar, porque a fome, ela controla o nosso desejo de comer, ela inibe a fome. Às vezes a gente não tá com fome, a gente acha que está com fome. O nosso corpo, ele está precisando se hidratar, né? E assim, precisa muito hidratar o corpo, né? Muito, muito. Tem até a continha que a gente faz lá no processo Brilha Você, da quantidade de água que você precisa tomar, de acordo com o peso de cada um, né? E a água, ela precisa ser inserida com frequência e ela vai ajudar aí a você não ter uma compulsão alimentar, né? E trabalhar isso de forma mais racional, não conseguindo diferenciar uma fome de uma vontade, de um desejo de comer, ok? Não comer alimentos industrializados, evitar ao máximo. Eu sei que no século que a gente vive, né, é muito difícil falar isso, porque praticamente tudo que a gente come, as coisas que a gente tem em casa, né, é alimentos industrializados. Infelizmente, nós somos criados para comer dessa forma, né? Mas, claro, se você muda os seus alimentos, se você começa a comer alimentos saudáveis, sabe? Começa a mudar tudo isso, e aí você vai ver que não precisa, sabe? Não precisa de coisas industrializadas normalmente. Lá no processo Brilha Você, fica muito claro isso no decorrer das semanas, né? Do processo do pessoal que entra, porque no início todo mundo tem esse hábito mesmo, é natural. E depois, conforme a gente vai passando as sugestões, né? Vai dando as dicas do que é saudável, o que não é, o que contribui, o que não contribui tanto para o seu emagrecimento. A gente sempre fala também que é para fazer os alimentos conforme o que você tem em casa, o que você tem na geladeira, né? Claro que se você é uma pessoa que você não tem nenhum tipo de legumes, frutas em casa, claro que você tem que comprar, né? Para mudar aí os seus hábitos. Mas às vezes a gente tem em casa e a gente não sabe o que fazer com aquilo, né? O que eu vou fazer? Eu não gosto desse alimento. E tudo isso a gente ajuda aí no processo Brilha Você, tá? Então você tem que aprender a comer os alimentos que são saudáveis pra gente, deixar os industrializados aí de lado. Por quê? Mas o que tem a ver os alimentos industrializados com a compulsão alimentar, né? Porque, gente, a compulsão alimentar, ela vem meio que de um vício dessas coisas também, né? Então, se você come muitos produtos industrializados, é muito mais fácil você aderir aí em um momento de comer a mais, né? São coisas muito, muito calóricas, não são saudáveis e abre aí um leque para você acabar comendo muito, né, daquele determinado alimento, ok? E que é assim, o último, tá, que eu marquei aqui, atividade física, tá? Atividade física é outro ponto também que a gente vem sempre falando aqui, né, na página do processo. E se você quer ser uma pessoa mais saudável, se você quer resolver diversos problemas aí para a saúde ou evitar diversos problemas aí para a saúde no futuro, faça atividade física, né? Faça atividade física. É o melhor, o que você tem de fazer de melhor, tá? Beber água, fazer atividade física são coisas que a gente precisa levar para a vida, né? Precisamos inserir isso na nossa vida rápido e para sempre, tá? Por quê? Desculpa. A atividade física, ela fornece a sensação de prazer, que também tem que a compulsão alimentar também traz pra gente, né? Então, ela vai estar aí controlando um pouco isso, né? E aí a pergunta que não quer calar, né? Que coloquei lá no início do post. Mas quem tem
compulsão alimentar consegue emagrecer? Sim, consegue, gente. Igual eu disse, precisa trabalhar a mente, tá? Precisa trabalhar, fazer exercícios mentais. Por quê? Porque tem que ter mais resiliência aí para conseguir resistir, a conseguir ali deparar com um momento que vai ficar aquela força, né? Come, não come. E você precisa estar preparado para isso. E a gente precisa, só uma vontade, não adianta, gente. A compulsão alimentar, ela é como se fosse um vício, tá? É um vício. Tem que colocar isso como um problema de verdade, sabe? Não leva as coisas assim, ó, não, eu só como um pouquinho a mais de vez em quando. Não, faça uma avaliação aí. Com que frequência é? Tente buscar isso. É de vez em quando mesmo? É quando você vai em algum lugar, você se permite, olha, hoje eu vou... vou dar um exemplo que eu gosto, tá, gente? Eu gosto muito de comida japonesa. Então, no dia que eu vou, eu falo, eu vou comer um pouquinho a mais hoje, né? Então, tem problema, eu vou comer. Eu tô deixando aquilo acontecer, entendeu, gente? Eu estou permitindo, eu estou consciente. Não é que eu cheguei lá pra comer e comi a mesa inteira, entendeu? É nesse aspecto que você tem que estar sempre verificando, tá? Então, verifique sempre isso. Por quê? Porque você precisa trabalhar a sua mente, trabalhar a sua forma de lidar com isso e buscando ali todos os dias trabalhar. Porque, como eu disse, não vai ser fácil, né? Não vai ser... algo que você vai mudar do dia para noite, tá? Não vai ser isso. Então, foca em trabalhar. Muitas pessoas precisam sim de ajuda, sabe? E não é falando não, só porque, né, nós somos do processo Brilha Você, mas é um processo que ajuda muito isso. Por quê? Porque a gente passa exercícios mentais desde o primeiro dia, né? Que é para você começar já a trabalhar aí quais os seus principais desejos, do porquê que você quer emagrecer, né? Isso já ajuda, porque a gente precisa ter claro essas coisas na nossa cabeça, do porquê que a gente quer algo. Então já ajuda muito essa questão, tá? Trabalhar também a questão do... então lá a gente trabalha esse ponto, né? A gente também tem a motivação todos os dias. Você se compromete. Quando a gente se compromete com alguma coisa, é muito mais fácil, né? Por exemplo, eu ouço muito, e talvez você seja uma pessoa que pense isso, ou que já tenha dito isso, né? Fulano, vai pra academia, faz exercício físico. Não, eu não gosto de sozinha. Eu tô sem companhia. Ou alguém, vamos comigo, por favor, eu não gosto de sozinha. Por quê, gente? A gente sempre busca essas coisas no outro também, né? A gente quer o apoio do outro. Então, por que eu falo sempre que o processo Brilha Você ajuda muito, né? Grupos de emagrecimento, no geral, ajuda muito. Porque você ali vai ter uma parceria, né? Eu falo que é uma família ali. Às vezes eu posso acordar mais desanimada e, hoje eu não vou fazer nada especial pra eu comer, não, sabe? Tô com preguiça, tô cansada. Só que aí você já vê lá, de manhã, o pessoal já, bom dia, meu café da manhã, nossa, tal. E aí você fala, nossa, que legal, olha, fulano fez tal café, que é fácil, não dá tanto trabalho. E eu tenho aqui, nossa, eu vou fazer, sabe? Isso começa a ter esse apoio um do outro, né? E eu acredito muito que isso contribui de uma forma muito positiva, porque um motiva o outro. Às vezes você acha também que só você que fica desmotivada, nossa, mas eu tô fazendo há uma semana, eu já tô de saco cheio, né? Eu quero comer doce. Só que assim, não é só você que tá com essa questão, porque como eu sempre falo aqui, o doce, ele é viciante, né? Então, lógico que não vai ser fácil você parar de comer doce do dia pra noite. Então, assim, metinhas, vai fazendo com calma, né? Que eu sempre falo isso também aqui, né? Acho que eu fico até repetitiva, gente, mas é que é os passos principais aí, né? Então, tentar sempre buscar isso, porque se você não consegue sozinha, busque apoio, sabe? Busque outra pessoa que quer emagrecer também pra te ajudar, pra estar com você, pra te apoiar. Isso com certeza vai ser muito bom, né? Vai ser muito bom aí para o seu desenvolvimento, ok? Então,
É possível, é possível. É difícil? É, gente, mas tudo é difícil, né? Olha, ficar acima do peso é difícil, comer errado é difícil, comer saudável é difícil, fazer exercício físico é difícil, não fazer exercício físico é difícil também, porque vai acarretar aí em vários problemas futuramente. Alimentação não é uma alimentação que não é boa também é difícil, porque tem aquele prazer momentâneo, mas depois não tem o prazer de longo prazo, porque é você subir na balança, não tá satisfeita com o peso, é você ir ao médico, o médico te falar que você precisa emagrecer, porque você tá ficando com problemas de saúde. Então, assim, não existe o fácil, não tem o fácil, gente. Então, assim, a pergunta é, qual difícil você vai escolher para sua vida, né? O difícil que vai te dar benefícios futuramente, né? Que vai te trazer coisas boas no decorrer da vida, ou você vai optar pelo difícil que vai te trazer problemas, né? Acho que isso é muito importante da gente pensar, da gente estar avaliando, né? Então, acho que era isso. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me perguntar, coloca aqui, né, aqui nos comentários, que eu tenho prazer em falar com vocês, em responder as perguntas, tá? Se alguém aqui teve já passou, ou tem compulsão alimentar, pode compartilhar aqui com a gente também. Se você não sabe por onde começar o seu processo de emagrecimento, vem pro Processo Brilha Você. Eu e a Grazi estamos de braços abertos aí para te ajudar, para te acolher, para te dar os primeiros passos, tá? Do processo e para você inserir na vida e começar uma mudança para sempre, tá? E temos uma novidade, nós iniciamos hoje um grupo de 10 dias de dicas gratuitas, tá? No nosso grupo de lista de espera do Processo Brilha Você. Então, se você quer receber essas 10 dicas para trabalhar aí sua mente, para trabalhar aí os seus planejamentos, ter uma noção aí de como as coisas vão começar a se encaixar para você buscar um emagrecimento, vem para esse grupo, chama aqui depois, eu ou a Grazi, manda um direct aqui no Processo Brilha Você, que a gente manda o link para você ir pro grupo. A primeira dica já foi hoje, tá? Mas ainda temos 9 dias, né? Então, acho que vale a pena sim você vir pro grupo, participar, tá? Tá bem legal, vai ter dicas muito eficazes, é meio que uma degustação aí para você entender como que é o Processo Brilha Você, tá? Porque às vezes a gente fala aqui, eu vejo que muitas pessoas ficam com dúvidas, né? Por mais que eu tente explicar da melhor forma possível, gente, é só quem tá lá mesmo pra saber, sabe? Só quem tá lá vivendo o dia a dia com a gente, né? Com as dicas, fazendo, colocando em prática, tendo as dificuldades, que vê como é que é rico, como que muda, né? No decorrer das semanas aí, todo o processo, né? Então, se você quer saber mais ou menos como funciona, vem para esse grupo, que a gente vai estar aí durante esses 9 dias que faltam aí para você começar. Se você não quer entrar no grupo, mas você já sabe que quer participar do Processo Brilha Você, chama a gente também, já estamos com as vagas abertas, tá? A gente não vai fazer igual da outra vez, que a gente deixou um sábado só para as pessoas se inscreverem. E sabe o que aconteceu, gente? Segunda-feira tinha gente entrando no grupo, sabe? Segunda-feira. Então, para não acontecer isso, assim, não teve problema, né? A pessoa não perdeu nada, mas assim, fica corrido pra gente, a gente precisa mandar no particular também algumas atividades para a pessoa que entrou depois. Então, a gente já tá fazendo dessa forma, né? Quero, Shirley, tenho certeza, já venho acompanhando vocês aí, eu quero emagrecer antes do Natal, sim, né? Já efetua o seu pagamento de R$ 97 por 21 dias, que você pode eliminar até 6 quilos, tá? Até 6 quilos, depende do organismo de cada um, sim, mas é possível, é muito possível. Já tivemos diversos participantes que
eliminaram, né, 6 quilos. Então, assim, mas é moleza? Não, não é moleza, né, gente? É assim, lá a gente não tem restrição, a gente não tem cardápio, a gente simplesmente indica alimentos saudáveis, que é como eu disse, que todo mundo tem em casa normalmente. A gente tem assim, aqui na página do processo tem diversas receitas, então se você também gosta de comer algumas coisas diferentes aí, a Grazi, ela faz muita receita legal e coloca aqui nos destaque, tá? Para os nossos seguidores olharem, para os participantes da página do Processo Brilha você também verem. Então, dá uma olhadinha, né? Então a gente não passa nada, né? Não, a gente não passa nada. Tudo é da forma mais natural possível para você comer saudável, para você mudar seus pensamentos. Então, se você tem uma ansiedade alta, a gente vai dar dica para isso, para você trabalhar. Se você precisa se planejar, a gente também vai dar dica para isso, para ajudar nisso, tá? Então, basicamente é isso, ok? Qualquer dúvida, então, me chama. Foi um prazer enorme ter vocês aqui. Eu adorei os coraçõezinhos que vocês colocaram para mim. Eu sei que é um horário bem na hora que a gente tá chegando em casa, né? Resolvendo muita coisa. Mas agradeço de coração quem veio aqui, né? Me dá um oi. Quem assistiu aí a live comigo, tá bom? E um beijo para todos vocês. E quem quiser entrar no grupo, só chamar aqui que eu mando o link, tá bom? Um beijo para todo mundo, gente. Tchau, tchau.